Menina costumava sair à noite para o cemitério. Câmera registrou algo que ninguém consegue acreditar. O inverno em São Paulo cortava como uma lâmina fina sobre a pele. O relógio marcava 3 da manhã. O cemitério da cidade, onde raramente se entrava de dia quanto mais à noite, estava envolto por uma névoa espessa, fria a ponto de fazer até os corvos se calarem. A câmera de segurança instalada no pilar de pedra do portão registrou uma cena que arrepiaria qualquer um que assistisse. Uma menina de cerca de 5 anos, com um gorro de lã puído e um casaco que lhe cobria até abaixo dos joelhos, caminhava lentamente para dentro do cemitério. Ela mancava, abraçando com força um saco de pano desbotado. Era como se fizesse parte da própria escuridão, surgindo e desaparecendo com o vento e a névoa. O nome da menina era Clara. O som abafado dos sapatos gastos ecoava suavemente sobre as pedras antigas do caminho entre as sepulturas frias. A luz fraca de um poste distante iluminava sua pequena silhueta quando ela virou para um canto esquecido do cemitério, onde só havia algumas lápides cobertas de musgo e mato crescendo até os joelhos. Clara parou. Abaixou-se, limpou a grama com as mãos nuas. Depois, tirou de dentro do saco um pano de mesa vermelho, que estendeu cuidadosamente no chão. Em seguida, colocou 2 potes de plástico já amarelados, alguns pedaços de pão velho e uma colher de madeira com o cabo rachado. Ela arrumou tudo como um jantar simples para 2 pessoas. Sem explicação, sem expressão de pânico. Clara começou a o comer. Pegava a colher, como se servisse pequenas porções de ar, e as rodava-o para o outro prato. Ela ria baixinho. Um riso puro como cristal, mas que, naquele cenário, causava arrepios em quem assistia. Luciana, hoje tem pão com manteiga. Você gosta, né? Ninguém respondia. Mas Clara sentia como se tivesse ouvido. Não conta pra vovó, tá? Ela não sabe. Come logo, senão esfria. A câmera deu zoom. O rosto de Clara pareceu nítido magro, com olheiras profundas, mas com um brilho estranho nos olhos. Ela sorriu. Um sorriso que faria qualquer adulto sentir um calafrio. Depois sussurrou, com uma voz leve como um sopro. Eu sempre vou vir. Não fica triste. O vídeo tinha apenas 3 minutos e meio, mas quando foi compartilhado nas redes sociais por um estudante chamado Diogo, espalhou-se como um vírus. A legenda dizia, de menina fantasma. Ou vítima abandonada? Cemitério Colégio Bom Pastor e imagem real. Os comentários estavam cheios de choque e dúvidas. Possuída? Criança com distúrbio mental. Quem deixa uma criança sozinha de madrugada? Alguém da cidade, por favor, ache essa menina. Me arrepiei com ela falando sozinha. A polícia da cidade de Colégio Bom Pastor começou a prestar atenção. Mas, segundo o sargento Rafael Costa, responsável pela segurança civil, não há indícios de crime. Não podemos intervir só porque uma criança está na rua à noite, a menos que um responsável venha fazer uma denúncia. Mesmo assim, Rafael não escondeu a preocupação ao ver o vídeo pela 3ª vez. Virou-se para um colega e suspirou. Essa menina, e tem algo errado. Não é só solidão. Naquele mesmo momento, no apartamento 4C do edifício Girasol, perto do centro da cidade, Dona Bernadette, de 66 anos, assistia à reportagem sobre o vídeo. Os olhos, frios como mármore, estavam fixos na tela, sem piscar, sem emoção. Ela encarava a imagem de Clara na televisão, apertando o terço nas mãos. Pestinha murmurou. Já está aprontando de novo. O apito da chaleira fervendo não a fez se mover. Atrás dela, Clara saiu de fininho do quarto, abraçando um ursinho de pelúcia com um olho só. Vovó, e eu? Cala a boca, gritou Bernadette, sem nem se virar. Já decorou as 10 orações? Ou quer ficar ajoelhada até amanhecer? Clara assentiu, depois voltou para o escuro. Sem um soluço, sem uma lágrima. Já estava acostumada. No andar de baixo, o vizinho Manuel Pereira lia o jornal. Sua esposa, Dona Teresa, balançava a cabeça, sussurrando. Aquela menina parece um fantasma.
Nunca sorri de verdade. E a Bernadette, e prefiro nem puxar conversa. Respondeu Manuel, tragando o cigarro. Mas ontem vi ela saindo escondida, quase meia-noite. Indo em direção ao cemitério. Carregando alguma coisa. Aquela menina tem 6 anos, Teresa. Meu Deus! E você não avisou ninguém? A polícia disse que não é crime. Mas acho que a gente devia ficar de olho. Na escola, Clara também era vista como um enigma. A professora Helena, recém-chegada de Salvador, contou ao diretor. Ela nunca fala. Escreve bem, mas sempre desenha 2 crianças, uma em pé, outra deitada. Quando pergunto, ela só sorri. Mas o olhar dela, senhor, é o olhar de quem já perdeu algo terrível. E os pais? Ninguém viu. Só a avó. E, pelo que ouvi, ninguém tem coragem de perguntar. Ao mesmo tempo, na mercearia da Fonte, o dono Miguel mostrou o jornal à cliente habitual, a policial Marta Almeida. Já viu isso? O vídeo da menina no cemitério. É o nosso cemitério. Marta abriu na capa. A foto em preto e branco de Clara sentada ao lado dos potes de plástico estava lá. Meu Deus, e é a Clara? Miguel assentiu. Ela vinha pegar pão velho aqui. Eu separava para ela. Mas a velha proibia. Outro dia veio aqui só para me xingar. Marta fechou o jornal. Talvez seja hora de rever o que ou não é crime. O clima em Colégio Bom Pastor estava cada vez mais pesado. Mas Clara continuava indo. Sempre que não chovia, ela voltava ao cemitério. Silenciosa. Cuidadosa. Como se estivesse cuidando de algo sagrado. Luciana, hoje aprendi lição da primeira série. Soma. Acertei tudo. Luciana, a vovó disse que quem come escondido vai ser trancado. Mas deixei sua parte, tá tudo bem. Luciana, e se você estivesse viva, você gostaria de gato? Eu vou desenhar um gato para você, tá? Cada frase, cada sussurro, cada colherada de vento era gravada. Mas agora, quem antes se apavorava começou a se calar. Calar não por medo, mas por tristeza. Um comentário no vídeo mais recente dizia: ninguém percebe que ela está mantendo viva uma pessoa que já partiu? Ela não é louca. Ela ama. E no meio da escuridão do cemitério, entre potes de plástico e pedaços de pão velho, Clara ainda sorria um sorriso solitário, num mundo gelado que nunca a acolheu. A luz fraca da manhã de dezembro entrava pela janela empoeirada, refletindo no chão de azulejo cinza do pequeno apartamento no 4º andar do edifício Girasol. No canto da cozinha, Clara permanecia imóvel, segurando um pano de limpeza com as 2 mãos. O cheiro de óleo queimado no velho fogão deixava o ar mais sufocante. Clara, a voz de Bernadette soou fria e seca como papel rasgado, limpa o chão de novo. Vi marca de sapato no canto da porta. Sim. Clara respondeu baixinho, de cabeça baixa. Sim, o quê? Fala alto. Sim, senhora. Gritou Clara. Bernadette não disse mais nada. Pegou a xícara de café e voltou os olhos para o programa de culinária matinal na TV. Mas seu olhar não via o programa, atravessava tudo, como se caçasse erros no ar. Clara ajoelhou-se em silêncio e limpou o chão com as mãos nuas. A água fria penetrava no pano fino, tingindo suas mãos de roxo, mas ela não reclamava. Não finge que tá sofrendo. Te crio por caridade, ouviu bem? Resmungou Bernadette, sem se virar. Clara assentiu. Aquela frase, ela já tinha escutado milhares de vezes. Na escola, Clara sentava no canto mais afastado da sala. A professora Helena tentava envolvê-la nas atividades, mas em vão. Clara, você quer participar do desenho de Natal com os colegas? Perguntou Helena gentilmente. Clara balançou a cabeça. Então, tirou de sua mochila uma folha amassada. Já havia desenhado 2 meninas de mãos dadas sob uma árvore de Natal. Uma vestia branco. A outra, um vestido preto.
Helena cochichou a colega de cabelo cacheado e sardas da fileira da frente. Por que ela sempre desenha duas? Devem ser irmãs, respondeu Helena. Mas por dentro, estava intrigada. Clara nunca mencionava ninguém além da avó. Naquele dia, depois da aula, Helena viu Bernadette vir buscar Clara. A mulher não cumprimentou a professora, nem sorriu. Só disse: "Vamos." E puxou Clara pela mão. Clara olhou para trás, sorriu de leve para Helena. Mas seus olhos estavam cheios de medo. Naquela noite, durante o jantar, Clara mastigava lentamente um pedaço de batata fria. Bernadette a observava, resmungando. Criança hoje em dia tem tudo. No meu tempo, nem arroz tinha. E você, ir reclamando de resto? Eu não tô reclamando, vovó. Eu, só tô com frio. Chapa. O som do tapa ecoou no ar. Clara caiu para trás, as lágrimas brotaram dos olhos, mas ela cerrou os dentes e não chorou. A voz de Bernadette saiu entre dentes, cheia de raiva. Frio? Frio é quando você dorme encolhida no cemitério. Quer isso pra você? Clara balançou a cabeça. Baixou o rosto e limpou o sangue no canto da boca com a manga do moletom. Ótimo! Então amanhã acorda cedo para lavar os cobertores. E hoje à noite decora o capítulo 9 do livro litúrgico. Eu já estudei, vovó. Então recita. Clara engoliu em seco, a voz trêmula. Quando a alma anseia pela luz, apenas a obediência e a gratidão podem redimir a criança perdida do inferno. Chega, interrompeu Bernadette. Cala a boca. Na escuridão após o jantar, Clara ficou encolhida na cama. Tirou debaixo do travesseiro um pedaço de papel escondido, com um desenho de duas meninas comendo pão juntas. Abaixo, escrito com letras tortas: Luciana, eu sinto sua falta. Luciana. Sussurrou ela, a vovó não te conhece. Você tem que se esconder. Eu vou te proteger. Na mercearia da Fonte, Miguel conversava com a policial Marta Almeida, que ainda hesitava sobre a situação de Clara. Ontem aquela mulher veio aqui, brigou comigo porque deixei uns pães velhos para Clara. Eu falei, é comida que ia pro lixo, qual o problema? Ela arregalou os olhos e gritou, eu crio ela. Não preciso da sua caridade. E jogou o saco de pão no chão. Marta franziu a testa. Alguém já viu a Clara sendo agredida? Miguel balançou a cabeça. Não, mas uma vez vi a menina parada na porta quase uma hora, no meio do vento. Sem luvas, com os lábios roxos. Vou falar com o Rafael. Precisamos rever o histórico dessa família. Clara crescia numa casa sem risos. Bernadette proibia qualquer tipo de barulho, até mesmo a alegria. Você não pode rir alto. Criança que ri demais é possuída pelo demônio. Não pode falar com estranhos. Eles vão te levar pro caminho errado. Comer a comida que eu dou já é sorte. Nunca encoste no que tem na geladeira. Clara guardava cada frase. Ia pra escola como um fantasma, voltava como uma prisioneira. Cada erro, derrubar água, esquecer de dobrar um pano, era castigo na parede por horas. Às vezes, no meio da noite, acordava de um pesadelo e encontrava Bernadette sentada na beirada da cama, olhando fixamente. Até dormir é uma bênção. Só quem já morreu não precisa dormir. Certa vez, Clara deixou cair um copo de vidro enquanto lavava a louça. Os estilhaços se espalharam. Bernadette saiu do quarto com um bastão de madeira na mão. Sua destruidora. Sabe de quem era esse copo? Me desculpa. O bastão desceu. Clara apenas se encolheu, chorando sem som. Era da sua mãe. O único que ela deixou. E agora você quebrou também, né? Minha mãe? Bernadette congelou por um segundo. Então gritou. Não pergunta. Você não tem direito de falar dela. Clara caiu no chão, soluçando em silêncio. Num dia chuvoso, Bernadette mandou Clara ao sótão para arrumar coisas velhas.
Trancou a porta por fora e deixou a menina lá a tarde inteira. A lâmpada pendurada no teto piscava, quase apagando. Clara vasculhou entre caixas, cobertores mofados e roupas antigas. E então encontrou uma caixa de lata enferrujada atrás de uma mala sem alça. Ela abriu. Dentro havia uma camisinha de bebê bordada com o nome Luciana. Uma imagem de ultrassom antiga com 2 fetos. Um papel amassado, registro de nascimento Luciana, 2h17, Clara, 2h19. Clara ficou paralisada. Luciana, e você é real? Sussurrou, tocando a camisinha com as mãos trêmulas. A chuva no telhado batia como batidas de coração. Ela se encolheu no chão, abraçando a caixa contra o peito. Naquela noite, Clara escondeu a camisinha de Luciana na mochila. Decidiu que precisava saber mais. Mas antes que pudesse escondê-la direito, Bernadette descobriu. O que é isso? Clara levou um susto e se levantou num pulo. Só estava arrumando as coisas. Mentira! Você mexeu onde não devia. Quer invocar o demônio de novo, é isso? Luciana, e é minha irmã, e né? Bernadette ficou muda por um segundo. Depois berrou. Ela merecia morrer. Ela não era gente. Eu mandei o médico deixar ela lá mesmo. E você também devia ter ido junto. Clara foi arrastada até o quartinho dos fundos, gelado, onde passou a noite trancada. Sem coberta. Sem comida. Sem consolo. No escuro, ela sussurrou com os lábios arroxeados. Luciana, e agora eu sei. Você é real. Você não foi esquecida. Eu vou te encontrar, e mesmo que eu morra. O vento de inverno soprava pelas frestas da velha janela, produzindo sons como sussurros no apartamento do 4º andar. Clara, encolhida no chão do quartinho, segurava com força a camisinha bordada com o nome Luciana. Era a única prova viva da verdade que Bernadette tentou esconder. Na manhã seguinte, quando a porta se abriu, Clara ainda estava acordada. Levantou-se devagar, sem encarar Bernadette, sem dizer nada. Aquele silêncio era mais perturbador que um choro. Bernadette a fitou e murmurou com ameaça. Se você ousar falar esse nome de novo, e juro que te mando junto com ela. Clara não respondeu. Voltou para o quarto. Mas em seus olhos, já não havia submissão. Havia algo que Bernadette nunca tinha visto nela, vontade. Naquela tarde, Clara foi para a escola como de costume. Mas desta vez, não voltou direto para casa após a aula. Clara. Por que ainda não foi embora? Perguntou a professora Helena, pegando o seu casaco. Clara hesitou. Tirou cuidadosamente de sua mochila a imagem do ultrassom, bem dobrada. Professora, e a senhora conhece alguém que possa me ajudar a entender isso? Helena olhou. Ficou em choque por alguns segundos. Você tem uma irmã gêmea? Uma irmãzinha, sussurrou Clara. Luciana. Helena segurou sua mão. Quem te deu isso? Eu encontrei. Nas coisas velhas. No sótão. E você, falou com sua avó? Clara ficou em silêncio. O olhar escureceu. Helena suspirou. Tudo bem. Eu vou tentar te ajudar. Mas você promete que não vai fazer nada perigoso sozinha, tá? Clara assentiu. Mas sabia, só ela podia fazer o que precisava ser feito. Naquela noite, enquanto Bernadette dormia, Clara saiu de casa em silêncio. São Paulo estava molhada pela garoa. Ela seguiu pelas ruas escuras, apertando contra o peito a camisinha de Luciana. Tinha medo, mas também uma força que nunca sentirá. Clara foi até um lugar que ouvirá o Sr. Manuel do andar de baixo mencionar o velho hospital Nossa Senhora das Graças, onde nascerá. Embora o hospital estivesse em ruínas, prestes a ser vendido a uma rede privada, o porteiro ainda era o mesmo, o Felipe Silva, que trabalhava ali há mais de 30 anos. Seu Felipe estava na guarita, cochilando. Ouviu a voz suave e acordou.
Senhor, o senhor é o Felipe? Ele semicerrou os olhos. Quem tá aí? Meu Deus, e que menina é essa? Sou Clara. Nasci aqui. Quero perguntar-o sobre a Luciana. O nome fez o velho se sobressaltar. Ele olhou fixamente para Clara por um momento. Depois falou em voz baixa. Entra. Mais rápido. Tá frio demais. Ele levou Clara até a salinha dos plantonistas. Ela sentou-se na cadeira, tremendo. Eu achei isso, disse, mostrando a camisinha de Luciana. E o registro também. Eu sou gêmea. Mas ninguém nunca me contou. Todos ficam em silêncio. Eu só quero saber onde está minha irmã. Felipe olhou para a menina, e seu olhar se entristeceu. Depois de um momento em silêncio, ele começou a contar. Naquele ano, e a mãe de vocês, Sofia, era uma boa moça. Mas era frágil, já estava muito debilitada quando engravidou de gêmeas. Ela foi internada no último mês, antes do previsto. Na noite do parto, as duas nasceram com 2 minutos de diferença. Luciana nasceu primeiro, murmurou Clara. Isso mesmo. Mas Luciana tinha uma malformação cardíaca congênita. O médico disse que ela precisava ser levada imediatamente para a UTI neonatal para ter alguma chance de sobreviver. E depois? Felipe fechou os olhos, a voz ficou mais grave. Sua avó, Bernadette, disse que não era necessário. Ela gritou: não vou gastar dinheiro com uma que nem vai sobreviver. Deixa morrer. Clara levou a mão ao peito. Seus olhos se arregalaram, e a garganta travou. Sua mãe chorou. Implorou. Mas estava muito fraca, não conseguia fazer nada. 3 dias depois, ela morreu, por complicações pós-parto. E Luciana, segundo os médicos, não resistiu à primeira noite. E onde ela foi enterrada? Felipe se levantou em silêncio. Venha comigo. O cemitério Colégio Bom Pastor surgiu novamente, desta vez sob a luz fraca e amarelada de alguns poucos postes. Felipe guiou Clara por entre as lápides, até um canto isolado perto da cerca de pedra. Aqui, disse ele, apontando para uma lápide sem nome, coberta de musgo. Não houve cerimônia. Nem lápide com nome. Só terra e mato. Clara se ajoelhou e pousou a mão sobre o chão frio. Luciana, e a irmã chegou. Ela sussurrou. Não chorou. Apenas sussurrou. Não sinta frio. Você tem um nome. Você é Luciana. Minha irmã. Felipe tirou do bolso um pedaço de pano bordado com a letra L, já desbotado. Sua mãe deixou isso. Guardei até hoje e esperando a pessoa certa. Clara pegou o pano. Os olhos marejaram. Mas nenhuma lágrima caiu. Na manhã seguinte, Clara voltou para casa antes do amanhecer. Tentou esconder tudo com o mesmo silêncio de sempre. Mas ao entrar na cozinha, Bernadette já estava lá, segurando a ficha de nascimento que Clara havia esquecido. Apareça aqui. Clara ficou parada. Suas mãos se fecharam em punhos. Eu disse para você não mexer com o passado. Sua idiota. A senhora matou minha irmã. Disse Clara. Pela primeira vez na vida, sua voz não tremia. Eu matei. Eu salvei esta família da vergonha. Você sabe o que teria sido se aquela aberração tivesse sobrevivido? Minha irmã era uma pessoa, rosnou Clara. Uma pessoa. Não fale como uma louca. Você come da minha comida, vive na minha casa, e agora quer me enfrentar? Bernadette avançou com a mão erguida. Mas Clara não se moveu. Ficou firme, olhos nos olhos. Pode bater. Mas eu nunca vou esquecer da Luciana. Nunca. Bernadette parou. Sua mão caiu. Mas de repente, empurrou Clara com força contra a parede. Vai pro quartinho. Ajoelha. Sem comer, sem dormir. Clara caiu, mas ainda disse. Luciana tem nome.
Luciana não morreu em vão. A senhora querendo ou não. O barulho da porta do quartinho se fechando ecoou como o som de uma prisão selada por décadas. A tranca de ferro chiou como grilhões. No escuro, Clara já não tinha medo. Ela pressionou a mão contra o peito. Dentro, um pequeno coração batia com força o coração de uma irmã que nunca desistiu. E uma alma, enterrada num campo esquecido, começava a despertar. A garoa fina não cessou durante toda a manhã, como se o céu de São Paulo também chorasse pelo que Clara estava prestes a descobrir. Em suas mãos, o velho cachecol estava encharcado de chuva e orvalho, mas ela não o soltava. Era a única fonte de calor, enquanto por dentro, o coração congelava diante de uma verdade cada vez mais nítida. Clara ficou parada em frente ao portão do cemitério Colégio Bom Pastor, onde Felipe ainda trabalhava meio período como zelador. A silhueta do velho de capa de chuva, varrendo folhas caídas sob os pinheiros cinzentos, parecia cansada como as memórias que ele carregava. Senhor Felipe! Chamou Clara, a voz mais suave que a chuva. Ele parou, levantou o rosto. Ao ver Clara, apressou o passo e cobriu sua cabeça com a aba da capa de chuva. Clara! Meu Deus, menina, o que faz aqui essa hora? Você está encharcada. Eu precisava te ver, sussurrou Clara. Preciso saber de tudo. Felipe suspirou, apertando o cabo da vassoura. Vamos entrar na guarita. Depressa. A sala pequena, com teto de zinco e paredes manchadas de mofo, abrigava uma chaleira de chá quente. Felipe serviu 2 xícaras e colocou uma diante de Clara. Bebe, vai te aquecer. Clara molhou os lábios. Depois levantou os olhos, firmes. Quero que o senhor me conte tudo. Me fale daquela noite e a noite em que a Luciana morreu. Felipe fechou os olhos. Sentou-se em frente à menina. Suas mãos tremiam, e a voz parecia puxar memórias do fundo da alma. Aquela noite era como esta. A sua mãe, Sofia, deu entrada com sofrimento fetal agudo. As duas estavam fracas, mas a Luciana, quando nasceu, e não chorou. Ela, e não chorou. Clara perguntou, os lábios se apertando. Não. O médico colocou um tubo para ajudá-la a respirar, e disse que precisavam levá-la imediatamente à UTI neonatal. Mas sua avó Bernadette, que tinha acabado de chegar do interior, ficou na porta da sala de emergência. Ela, e fez o quê? Clara apertou os punhos. Ela gritou, e não tenho dinheiro para monstro. Só vou cuidar de uma. E a mãe delas? Se ainda respira, que se vire. Felipe apertou os joelhos com força. Todos ficamos em choque, mas ninguém teve coragem de ir contra. Naquele tempo, o hospital não tinha regras, nem pessoal suficiente. A decisão era da família. E o médico concordou. Clara tremia. O doutor Gustavo se opôs. Ele gritou, isso é uma vida. Mas Bernadette ameaçou processar, denunciar por abuso de autoridade. No fim, Luciana não foi transferida para a UTI. Ficou ali, sozinha, numa incubadora silenciosa. Clara chorou. Não com som, as lágrimas caíram como uma barragem rompida. E minha mãe? A voz dela mal saía. Felipe puxou da gaveta uma foto antiga de Sofia no hospital, cabelo bagunçado, olheiras fundas, mas sorrindo com um bebê nos braços. Ela conseguiu segurar apenas você. Luciana, e só pôde ser abraçada por menos de 1 minuto. 3 dias depois, Sofia entrou em coma por infecção generalizada. Morreu sem dizer uma palavra. Ela, e deixou minha mãe morrer, sussurrou Clara. Felipe assentiu, devagar. E ninguém reclamou por Luciana. Não teve velório. Só eu, que trabalhava no necrotério, levei ela pro cemitério. Enterrei escondido. Sem nome. Sem ninguém pra chorar. O senhor, e sabe exatamente onde é o túmulo? Ele se levantou. Venha. Está na hora de você encontrar sua irmã.
O vento soprou mais forte enquanto os dois seguiam para o canto noroeste do cemitério, onde o mato crescia alto, as placas estavam podres e a terra parecia esquecida. Filipe apontou. Ali. Debaixo daquela laje lisa, tem uma marca pequena em forma de concha. Eu mesmo gravei, para lembrar. Clara se ajoelhou e limpou o musgo. Debaixo de seus dedos, o contorno da concha surgiu simples, mas dolorosamente claro. Luciana. Sussurrou ela. Filipe se afastou, dando-lhe espaço. Irmãzinha, e sou eu. Clara encostou o rosto na terra fria. Você não é invisível. Você tem nome. Você é lembrada. Ela tirou do bolso um papel com o desenho de duas meninas diante do cemitério. No topo, estava escrito: Luciana existe de verdade. Eu vou fazer uma lápide para você. Eu prometo. O vento atravessava seu casaco fino, mas Clara não sentia mais frio. Levantou os olhos e olhou para Filipe. Obrigada. Eu não vou deixar ela esconder essa verdade nunca mais. Filipe pôs a mão em seu ombro. Você é mais forte do que qualquer adulto que já conheci. Mas cuidado. Bernadette e não vai aceitar isso facilmente. Clara assentiu. O olhar dela era como a superfície de um lago calmo, mas agitado por dentro. Naquela noite, quando Clara voltou para casa, Dona Bernadette já a esperava sentada na cozinha. Sobre a mesa estavam espalhados a foto do ultrassom, a camisinha de Luciana e o desenho de Clara. Tudo havia sido vasculhado. Explica isso. Clara ficou imóvel. Não fugiu. Não abaixou a cabeça. Eu já sei de tudo. Sei que a senhora deixou a Luciana morrer. A senhora forçou os médicos. A senhora matou minha mãe. Bernadette bateu na mesa e se levantou num pulo. Sua insolente. Quem te deu o direito de dizer isso? A verdade. Aquilo era um demônio. Eu te salvei daquele destino. Você foi escolhida. Deveria ser grata. Não. Eu sou a que foi deixada para trás e sobreviveu. Não por sua causa. Mas por causa da mamãe. Por causa da Luciana. Cala a boca. Bernadette avançou, agarrou os cabelos de Clara e a jogou no chão frio da cozinha. Você foi ao cemitério? Fez esses desenhos absurdos? Quer envergonhar minha família? Clara tentou se levantar. Minha família é a mamãe. É a Luciana. Não é a senhora. Bernadette deu um tapa forte. Clara caiu, com sangue escorrendo pela boca. Mas dessa vez, ela não chorou. Apenas olhou firme nos olhos da mulher que roubou sua infância e seu sangue. Eu vou contar para o mundo inteiro. Sobre a Luciana. Sobre a mamãe. Sobre a senhora. Bernadette ofegava. O olhar tomado pelo pânico. Ela já não era a mulher dura de antes, mas sim uma alma assombrada pelo passado. Clara se levantou, passo a passo, e recuou para seu quarto. Nas mãos, segurava a foto de Luciana. E nos olhos, uma centelha se acendia tênue, mas capaz de incendiar toda a escuridão. Desde aquela noite em que Clara enfrentou Bernadette sem mais medo, algo dentro dela mudou. Não foi um grito, nem uma rebeldia infantil, foi uma firmeza silenciosa. Como se, dentro daquela menina magricela, uma segunda alma tivesse despertado e não estava sozinha. Clara começou a preparar o jantar inaugural com Luciana. Naquela noite, depois que Bernadette tomou seus comprimidos para dormir e caiu num sono inquieto, Clara saiu do quarto em silêncio, levando consigo o velho saco de pano com 2 potes plásticos, pedaços de pão seco e a toalha de mesa. O frio cortava a pele. Mas Clara não tremia. Seus pés, já acostumados com o vento e a escuridão, sabiam o caminho até o canto do cemitério onde Luciana repousava. Maninha, sussurrou Clara, sentando-se junto à lápide sem nome, trouxe o jantar. Ela estendeu a toalha sobre o chão úmido, depois posicionou os 2 potes. Quebrou o pão em 2, colocando uma parte em cada prato. Suas mãos tremiam, mas não de medo, de emoção.
Achei um poema. Hoje vou ler para você, tá? Do bolso, Clara tirou um papel com letras desenhadas com cuidado. Tem uma menina pequena que se esconde sob a terra. Sem nome, ninguém se lembra. Só a irmã é quem espera. Ela recitou com suavidade, como o vento que passava entre as lápides. Luciana, você ouviu? Clara sorriu e inclinou a cabeça, como esperando uma resposta. Você gostou? Eu também. A primeira noite passou assim fria, cortante, mas cheia de ternura. Nenhum espírito apareceu, mas Clara não precisava disso. Ela já sentia a irmã ao seu lado. Nos dias seguintes, Clara continuou seus jantares só com Luciana. Cada vez levava algo simples, arroz frio, pão velho, às vezes meia maçã. Luciana, hoje fiz 2 desenhos. Um é a gente na praia. Outro, você de vestido branco. Qual você prefere? Não se preocupa. Eu dobrei direitinho a toalha. A vovó não vai notar. Me perdoa por não ter conseguido te proteger. Mas eu não vou deixar esquecerem de você. Assim, Clara transformou as refeições que pareciam loucura em um ritual de reencontro com uma parte sua arrancada ao nascer. Colava desenhos na lápide, trocava a toalha semanalmente, e sempre sussurrava como se realmente estivesse conversando com a irmã. Na cidade de Colégio Bom Pastor, os moradores começaram a comentar quando novos vídeos começaram a circular. O estudante Diogo, mesmo que havia capturado o primeiro vídeo, continuava monitorando a câmera do cemitério e postava tudo nas redes sociais. A menininha, e ainda vai lá, escreveu na legenda. Mas agora, ninguém mais acha isso assustador. Os comentários transbordavam emoção. Chorei. Nunca imaginei que uma criança de 5 anos pudesse amar assim. Essa menina precisa de ajuda. Ela não está louca. Ela está curando. Por favor, alguém dessa cidade, vá até ela. Numa noite, enquanto Clara dobrava a toalha para ir embora, um homem de meia idade entrou no cemitério. Usava um casaco grosso e segurava uma câmera. Ao ver Clara, parou e não se aproximou. Oi, querida. Clara se assustou, virando-se com o saco apertado contra o peito. Eu não quero te assustar, disse ele depressa. Meu nome é Luiz. Sou jornalista. Vi você na internet. Clara recuou, os olhos cheios de desconfiança. Eu não quero aparecer na TV, sussurrou. Só estou jantando com a minha irmã. Luiz ficou em silêncio. Diante dele estava uma menina magra, mãos roxas de frio, mas que estendia com delicadeza a toalha, posicionava os pratos com cuidado. Nada daquilo era encenação. Era real. Você pode contar sobre sua irmã? Clara não respondeu. Apenas recolheu os objetos, abaixou a cabeça e foi embora. Luiz apenas disse: se você precisar de ajuda, eu volto. Prometo. Em casa, Bernadette não suspeitava de nada. Clara estava mais cautelosa do que nunca, limpava bem a casa, decorava os cânticos, dobrava os panos com perfeição. Ultimamente você tá se comportando bem, disse Bernadette durante o jantar. Continua assim. Viu só? Se cala, e eu não preciso bater. Clara assentiu. Mas nos olhos dela havia um silêncio profundo, como de um lago que esconde segredos que Bernadette jamais alcançaria. Numa noite, enquanto preparava o jantar de Luciana, Felipe passou por acaso e a viu sentada ao lado da lápide. Clara. Chamou ele. Senhor Felipe, respondeu ela com um sorriso, viu só? Ela é muito comportada. Nunca derruba farelo fora do prato. Felipe se aproximou. Clara parecia mesmo uma irmã mais velha, cuidadosa, atenta, cheia de carinho. Você acha mesmo? Ele falou devagar que Luciana te ouve? Eu não preciso ter certeza, respondeu Clara. Só de contar as coisas para ela, eu sinto que ela tá viva. O velho engoliu em seco. Vivi mais de 60 anos e nunca vi uma criança como você. Clara se virou. Seus olhos brilhavam na escuridão.
Eu só estou fazendo o que os adultos não fizeram, me enxergar ela. Um mês se passou. Os jantares tornaram-se rituais sagrados de Clara. Os moradores da cidade, que antes a evitavam, agora a olhavam com compaixão. Dona Teresa, esposa de seu Manuel, contou para as amigas da igreja. Vi a menina colando desenhos na lápide. Teve dia de chuva forte, e ela lá, recitando poesia. O rosto molhado, mas ainda sorria. Ninguém pergunta com quem ela mora. Perguntou uma das senhoras. Com a avó. Mas dizem que ela é cruel. Não deixa ninguém se aproximar. A menina vive como num aquário. Alguns queriam acionar o conselho tutelar. Mas ainda não havia provas. Até que um dia, a câmera do cemitério capturou Clara beijando a lápide, e depois colocando a mão no peito. Maninha, e se você me ouvir, sussurrou ela, eu prometo que todos vão lembrar de você. Você não é um fantasma. Você é Luciana. Esse momento, postado por Diogo com o título A Criança e a Alma Esquecida, comoveu toda a internet. Ninguém mais chamava a Clara de possuída. Agora, ela era chamada de a irmã que nunca esqueceu. E no colégio Bom Pastor, nas noites mais frias do inverno, uma criança ainda se sentava silenciosamente no meio do cemitério, estendia uma toalha de mesa, repartia pão frio e conversava com alguém que o mundo já havia rejeitado. Numa manhã cinzenta e gelada, quando o sereno ainda pairava sobre os vidros dos carros e os pardais ainda não haviam cantado, um carro prateado parou em frente ao portão da escola primária Colégio Bom Pastor. De dentro do carro, desceu uma jovem usando um casaco caque comprido, segurando um gravador e uma pilha de documentos. O nome dela era Ana Monteiro, 27 anos, repórter estagiária do jornal Folha de São Paulo. Ela vinha acompanhando os vídeos da pequena Clara havia 2 semanas, e cada vez que assistia, sentia um nó na garganta. Não conseguia mais ficar parada. Ana entrou na sala da diretora e mostrou sua credencial de imprensa. Quero conversar com a professora responsável pela turma do primeiro A. Alguns minutos depois, a professora Helena entrou, com expressão desconfiada. Me desculpe, mas esta é uma escola primária. A imprensa não pode entrevistar alunos sem autorização dos responsáveis. Ana sorriu com delicadeza. Eu entendo. Mas não estou aqui atrás de audiência. Acredito que a Clara está precisando de ajuda. Só quero confirmar alguns detalhes, discretamente. Helena hesitou, depois baixou o tom da voz. Também achei estranho. A Clara é muito doce. Mas a menina sempre aparece com hematomas difíceis de explicar. E ela desenha sempre 2 irmãos nas imagens. Ana pegou o celular, abriu uma galeria de fotos e mostrou à professora. São esses desenhos, certo? Helena levou um susto. Meu Deus! Sim. São exatamente os que ela colou nos túmulos. Ana sussurrou. Eu preciso falar com a Clara. Só por 1 minuto. No recreio, Ana ficou parada num canto do pátio. Quando Clara passou, abraçando a mochila, os olhos no chão, Ana se agachou com suavidade. Oi, Clara. Eu sou a Ana. Eu vi seus desenhos, são lindos. Clara levantou o rosto, olhos desconfiados. Eu não sou uma pessoa má. Eu só conheço a Luciana. Eu vi você jantando com ela. Clara deu meio passo para trás. Ninguém pode contar isso. A vovó não deixa. Ana se sentou, ficando na altura da menina. Então, você desenhou algo novo? Mostra pra mim? Clara ficou em silêncio. Então, tirou da mochila um desenho dobrado ao meio. Dentro, havia a imagem de 2 crianças sentadas ao lado de um túmulo, com o sol nascendo ao fundo. Eu dei o nome de A primeira manhã que eu soube que existia. Ana não conseguiu responder. Apenas assentiu com a cabeça, a mão tremendo ao pegar o papel. Clara. Disse ela baixinho, você gostaria de jantar com a Luciana em um lugar quentinho? Clara ergueu o olhar. Lá, vai ter sol? Vai sim. Vai ter sol.
E também gente que acredita em você. Naquela mesma tarde, Ana dirigiu direto até o Centro de Proteção à Criança da cidade. Bateu à porta do escritório de Marta Ribeiro, uma assistente social experiente. Tem uma criança vivendo no inferno, disse Ana. Eu não posso esperar mais. Marta analisou com atenção o dossiê que Ana trouxe. Clara Silva. Sem pai nem mãe, responsável legal, Bernadette Silva. Já tem antecedentes? Ainda não. Mas tem vídeos. Tem relatos de vizinhos. Tem testemunhas. Precisamos verificar. Então eu vou com você. Eu vou tirar essa mulher da sombra. Mas no apartamento 4C, Dona Bernadette já sentia cheiro de perigo. Na internet, o vídeo de Clara se espalhava por todos os sites de notícias. O rostinho magro e pálido da menina, com os olhos brilhando, aparecia em dezenas de matérias. A menina que janta com os mortos, o segredo do cemitério do Colégio Bom Pastor. Ela atirou o celular na mesa. Os olhos injetados. Maldita! Rosnou. Me fez passar vergonha pro mundo todo. Ela entrou no quarto de Clara e arrancou o cobertor com violência. Levanta. Agora. Clara abriu os olhos. O que foi, vó? Explica. Foi contar o que para esses abutres da imprensa, hein? Eu não contei nada. Eles só viram a Luciana. Luciana, Luciana! Gritou a velha. Eu devia ter jogado você fora junto com ela. Eu não sou boneca pra senhora guardar ou jogar fora. PLA. O tapa ecoou pelo corredor. Mas dessa vez, Clara não chorou. Ela se levantou, firme, encarando a avó. A senhora está com medo. Por quê? Pela primeira vez, alguém me ouviu. Bernadette arfava, o rosto vermelho. Sai pra fora. Agora. Diante de todo mundo. Eu vou te ensinar o que é ter vergonha. Ela puxou Clara para fora, empurrando a menina até o pátio do condomínio, onde a chuva já começava a cair. Moradores começaram a espiar pelas portas. Olha aqui! Gritou Bernadette. Essa é a menina que envergonhou minha família. Ingrata. Louca. Clara ficou parada no meio do pátio, abraçada ao ursinho de pelúcia rasgado. Tremia, mas não abaixava a cabeça. Uma voz gritou do andar de cima. A senhora ficou doida? Ela é só uma criança. O senhor Manuel Pereira desceu correndo do primeiro andar. Dona Bernadette. A senhora tem noção do que está fazendo? A professora Helena também chegou naquele instante. Eu vou chamar a polícia. Agora. Uma pequena multidão se formou. Celulares começaram a ser erguidos. Um vizinho cochichou. É a menina do cemitério. Eu reconheço. Seu Felipe também apareceu, com os sapatos ainda sujos de barro do cemitério. Dona Bernadette, disse ele, calmo, mas firme. Eu fiquei em silêncio por muito tempo. Mas não mais. Cale a boca, velho inútil. Gritou Bernadette. A senhora deixou uma menina morrer, continuou ele. Eu vi com meus próprios olhos. E hoje, eu vou falar. 20 minutos depois, 2 viaturas chegaram. O sargento Rafael Costa desceu do carro, junto com a assistente social Marta Ribeiro. Dona Bernadette Silva, disse Rafael, precisamos que a senhora nos acompanhe para investigação sobre suspeitas de maus tratos e abuso psicológico infantil. Absurdo. Vocês vão acreditar naquela pirralha? Temos depoimentos. Temos vídeo. Temos laudo hospitalar. Rafael ergueu uma pasta de documentos. Por favor, nos acompanhe. Clara estava ao lado de Marta, ainda agarrada ao ursinho. Vai ficar tudo bem, disse Marta com doçura. Ninguém vai bater em você nunca mais. Clara não respondeu. Apenas tirou do bolso um desenho de Luciana dormindo, envolta pelos braços da irmã mais velha. Ana tirou uma foto naquele instante. Publicou com a legenda:
A verdade agora tem nome. E não está mais enterrada. A pequena sala de interrogatório da delegacia de Colégio Bom Pastor tinha paredes brancas, cadeiras metálicas geladas e uma lâmpada fluorescente piscando como o coração de quem tenta esconder um crime. Bernadette estava sentada no centro da sala, os braços cruzados, o rosto impassível. À frente dela, o sargento Rafael Costa. Ao lado, Marta Ribeiro com uma caneta e um gravador. Dona Bernadette Silva começou. Rafael, a senhora está sendo investigada por abuso psicológico prolongado e impedimento de acesso a cuidados médicos. Não tenho nada a dizer, rosnou Bernadette. Aquela menina inventa. É louca. Mente. Marta levantou os olhos, serena. Temos imagens das câmeras do cemitério. Depoimentos dos vizinhos. E o Sr. Felipe, que testemunhou o ocorrido no Hospital Nossa Senhora das Graças. Aquele velho é um bêbado. Bernadette riu com desprezo. Não tem credibilidade. Rafael puxou outro papel da pasta. Aqui está a certidão de nascimento, o Clara às 2h19, Luciana às 2h17. Gêmeas. A cidade inteira sabe que a senhora só criou uma. Luciana era um monstro. Bernadette bateu na mesa. Deformada. Morrer foi bênção. Ninguém tem o direito de decidir isso, respondeu Marta, com voz cortante. A senhora não é Deus. E a mãe delas? Gritou Bernadette. Fraca, chorona, covarde. Eu ainda fui boa de ficar com uma. Rafael a encarou em silêncio. Guarde isso para o tribunal. Sua advogada será designada em breve. Enquanto isso, em outra sala, Clara tomava leite quente, coberta com uma manta lilás que Marta havia trazido. Ela não dizia nada. Apenas sentava quieta, abraçada ao desenho da Luciana. Marta entrou, sentou-se suavemente ao lado da menina. Está com frio, Clara? Ela balançou a cabeça. Não tanto quanto no depósito. Marta apertou a mão dela. Agora você não vai mais voltar para lá. Clara virou-se. A vovó foi presa? Ela vai ser investigada. E está proibida de cuidar de crianças. Ninguém mais pode bater em você. Clara não sorriu. Apenas assentiu. Então tirou do bolso uma folha dobrada. Eu queria que a Luciana tivesse um nome de verdade. Na lápide. Pode ser, tia? Marta pegou o papel. Era um desenho das duas irmãs, dessa vez em pé ao lado de uma lápide onde se lia. Luciana, você viveu, amou e sempre foi amada. Eu prometo, disse Marta. Vamos fazer isso acontecer. Na manhã seguinte, Clara foi levada ao Centro de Cuidados Infantis Criança Feliz, uma casa grande e cheia de luz, com um jardim e cuidadoras que sabiam sorrir. Clara entrou, observando silenciosamente cada canto. Uma menininha loira a cumprimentou. Qual é o seu nome? Clara. Quer brincar de montar comigo? Clara balançou a cabeça. Ainda não estava pronta. Precisava de tempo. A cuidadora chamada Luciana Carvalho, com o mesmo nome da irmã de Clara, levou a menina até um quarto separado, organizado e acolhedor. Qual cor você gosta para eu comprar roupa de cama nova? Clara olhou em volta, depois sussurrou. Roxo. Igual ao lenço da minha irmã. Luciana Carvalho sorriu com ternura. Então vai ser roxo. Se quiser mais alguma coisa, é só dizer. Clara virou de costas. Seus olhos começaram a marejar. Mas, dessa vez, não era por dor. Enquanto isso, a repercussão nas redes sociais explodia após a série de reportagens de Ana Monteiro. Em todos os portais de notícias, a história da menina que jantava com o espírito da irmã era compartilhada por dezenas de milhares de pessoas. Um usuário escreveu: Achei que ela fosse maluca. Agora só consigo sentir meu coração despedaçado. Outro comentou: Alguém precisa ajudá-la a reescrever o começo da sua vida. Um vídeo curto mostrava Clara tocando a lápide e dizendo: Maninha,
você não vai ser esquecida mais. A legenda do vídeo dizia: o amor não precisa estar vivo para existir. Em um escritório de advocacia em São Paulo, uma mulher de meia idade olhava fixamente para a tela, segurando firme o mouse. O rosto mostrava o cansaço da vida, mas os olhos brilhavam com uma emoção intensa. O nome dela era Isabel Fernandes, 42 anos, advogada, que havia perdido sua filha recém-nascida durante um parto difícil, 9 anos antes. Ela olhou para a imagem de Clara, depois para o desenho das duas irmãs de mãos dadas. Seu coração apertou. Pegou o telefone e discou para o Centro Criança Feliz. Alô. Meu nome é Isabel Fernandes. Gostaria de agendar uma visita à menina chamada Clara Silva. Naquela noite, pela primeira vez, Clara dormiu em uma cama com cobertor quentinho e travesseiro cheiroso. Ela tirou do bolso a camisa de bebê da Luciana, acariciando os fios desbotados. Maninha, eu cumpri a promessa. Agora você tem nome. E tem gente que acredita. Ela colocou a camisetinha ao lado do travesseiro e sussurrou: eu não sei o que vai acontecer, mas acho que nunca mais vai ser frio. Do lado de fora, a lua subia devagar. Uma brisa leve passou, não gelada como no cemitério, mas suave como uma mãozinha acenando de longe. Clara fechou os olhos. Pela primeira vez, sem pesadelos. Só uma voz sussurrando no sonho. Aqui tem sol. Naquela manhã, o céu de São Paulo tinha um tom azul claro diferente. Já não era cinza como os dias em que Clara tremia no depósito ou caminhava sozinha pelo cemitério. O primeiro raio de sol atravessou a cortina do quarto no Centro Criança Feliz e tocou seu rosto, como se quisesse acordar um sonho que ela nunca ousou sonhar. Clara despertou. Suas mãos ainda seguravam a camisetinha bordada com o nome Luciana. Ela virou a cabeça e viu a cadeira ao lado da cama, onde Luciana Carvalho, a cuidadora com o mesmo nome da irmã, havia passado a noite vigiando seu sono. Acordou, querida. A voz suave veio da porta. Luciana Carvalho entrou com um copo de leite quente nas mãos. Sim, senhora, Clara respondeu com um aceno de cabeça. Está com fome? Ela colocou o copo sobre a mesinha. Clara não respondeu de imediato. Molhou os lábios e perguntou: hoje, a vovó ainda está lá? Luciana se abaixou, pousando a mão com carinho no ombro da menina. Não, Clara. Ela não vai voltar. A tia Marta disse que ela foi levada ao tribunal da cidade. E está proibida de se aproximar de crianças para sempre. Clara levantou o olhar. Ela foi punida? Luciana assentiu lentamente. Recebeu 5 anos de pena suspensa, 6 meses de trabalho comunitário, e vai passar por acompanhamento psicológico. E o nome dela foi registrado na lista de pessoas proibidas de trabalhar com menores. Clara ficou em silêncio. Olhou pela janela. O sol dourado brilhava sobre o pátio, onde um grupo de crianças jogava a bola, rindo alto. Então, ela foi punida mesmo. Sim. A justiça escutou a sua voz. Ao mesmo tempo, no cartório do bairro Vila Aurora, uma mulher de cabelos castanhos presos, vestindo um casaco de lã cinza, estava sentada diante da mesa de um tabelião. Sobre a mesa, havia a documentação de tutela provisória e o pedido de registro de falecimento de uma criança. Ela era Isabel Fernandes, advogada que havia perdido sua filha recém-nascida, e que agora vivia sozinha após um divórcio doloroso 3 anos antes. Ela ergueu os olhos e disse, com voz firme: quero concluir o registro de óbito legal de Luciana Silva, nascida em 4 de dezembro de 2018, falecida no mesmo dia. Antes não houve documentação porque o registro de nascimento foi negado. Já tenho a confirmação do hospital e de testemunhas. O tabelião levantou os olhos, um pouco surpreso. A senhora é parente? Isabel fez uma breve pausa. Depois respondeu suavemente: eu sou quem vai dar um nome a essa menina. A que foi esquecida. Ela empurrou o maço de documentos para ele. Também estou entrando com pedido de guarda da irmã gêmea, Clara Silva. Já conheceu a menina? Ainda não.
Mas já li cada palavra que ela escreveu, cada linha que desenhou. E ouvi tudo com o coração. Alguns dias depois, no centro, Marta avisou a Clara. Hoje vem uma pessoa muito especial te visitar. Ela quer ser sua amiga. Clara apertou a camisa da Luciana. Quem é? O nome dela é Isabel. Ela é advogada. Mas, mais importante, também já teve uma filha. Clara olhou para Marta, depois sussurrou. Eu preciso falar alguma coisa. Não. Só precisa ser você. Isabel entrou no quartinho ensolarado, carregando uma caixinha de biscoitos. Oi, Clara, ela disse com doçura. Fiquei sabendo que você gosta de biscoito com geleia. Clara não respondeu. Apenas a observou com atenção. Isabel sentou-se na cadeira em frente, abriu a caixa de biscoitos e empurrou na direção da menina. Pode comer se quiser. Não é obrigado. Depois de um tempo, Clara estendeu a mão, pegou um biscoitinho, deu uma mordida e olhou para Isabel. Você é uma pessoa boa. Isabel sorriu, sem desviar o olhar. Eu já fui uma pessoa fraca. Depois perdi minha filha. E não consegui salvá-la. Agora só quero fazer o que é certo. E se você deixar, quero ficar ao seu lado. Clara colocou o biscoito na mesa. Minha irmã se chamava Luciana. Você sabia? Isabel assentiu. Eu sei. E já consegui autorização para colocar uma nova lápide para ela. Clara arregalou os olhos. Sério? Isabel tirou da bolsa um desenho da lápide, uma estrutura branca com o contorno de uma concha esculpida, e a inscrição acima. Luciana, você viveu, amou e sempre foi amada. Clara pousou a mão sobre o papel. As lágrimas escorreram pelo seu rosto sem que conseguisse conter. Obrigada, tia. A senhora pode me levar até lá? Uma semana depois, no cemitério do Colégio Bom Pastor, o sol brilhava suavemente. Clara desceu do carro com um buquê de margaridas nas mãos. Isabel caminhava ao lado, e o Sr. Felipe já aguardava por elas. Limpamos o mato, ajeitamos a terra, disse ele. Hoje é o primeiro dia em que Luciana tem um nome de verdade. Clara aproximou-se da nova lápide. Seus olhos se encheram de lágrimas. Maninha, ela sussurrou, agora você tem um nome. Tem flores. E até gente desconhecida chorando por você. A menina estendeu a toalha vermelha, colocou 2 potinhos de plástico no chão. Isabel sentou-se ao seu lado. Quer comer comigo? Clara perguntou baixinho. Isabel assentiu. Eu trouxe sanduíche de atum. Acha que a Luciana ia gostar? Clara sorriu. Ela adorava atum. E eu também. Na internet, a imagem de Clara e Isabel sentadas lado a lado junto ao túmulo de Luciana, de mãos dadas, se espalhou rapidamente. Manchete. A menina que jantava com o espírito da irmã agora não está mais sozinha. Centenas de comentários surgiram. Enviei flores para o cemitério Colégio Bom Pastor. O nome de Luciana não será mais esquecido. Obrigada, Isabel. Obrigada, Clara. Vocês salvaram uma alma. Minha filha também se chama Luciana. Hoje eu a abracei mais forte. Cerca de 100 buquês de flores foram entregues em 3 dias. O Sr. Felipe trocava água todas as tardes, sorrindo em silêncio. Luciana não está mais sozinha. De volta ao centro, Clara apertava forte o ursinho de pelúcia que havia sido cuidadosamente costurado. Ela perguntou à cuidadora Luciana Carvalho. Tia, se eu for morar com a tia Isabel, ainda posso voltar ao cemitério? Pode ir sempre que quiser. Ela não vai te proibir. Ela é tipo mãe? Luciana Carvalho alisou os cabelos da menina, com a voz embargada. Talvez até mais. Porque ela perdeu uma filha. E agora, está aprendendo a amar de novo, por sua causa. Clara abraçou o ursinho e sussurrou. Luciana, eu acho, a gente pode recomeçar agora.
No primeiro dia de primavera, o Parque da Esperança estendia seu tapete verde vibrante. Crianças corriam, pipas dançavam num céu límpido como vidro. Ninguém imaginaria que, poucos meses antes, uma menininha vagava entre túmulos frios. Agora ela estava ali, sentada no meio da natureza ensolarada, segurando uma lancheira redonda. Isabel estendeu a toalha de piquenique sobre a grama e sorriu ao ver Clara posicionando 2 potinhos de plástico. Tem certeza que quer trazer os potes antigos? Ela perguntou suavemente. Clara assentiu, com a voz límpida. A Luciana nunca usou potes novos. Quero que o primeiro seja aqui. Isabel nada disse. Apenas abriu a lancheira, sanduíche de ovo, biscoitos de amêndoa, suco de laranja espremido na hora. Clara colocou os 2 potes lado a lado, direitinho. Retirou um novo desenho, 2 irmãs de mãos dadas ao sol, sob uma árvore. Tia, será que hoje a Luciana consegue mesmo ver a gente? Isabel assentiu. Se existe um lugar onde os espíritos podem vir, é aqui. Clara sentou, serviu um pouco de suco de laranja nos 2 potinhos. Luciana, eu prometi que a gente ia jantar num lugar com sol. Lembra? Ela inclinou a cabeça como se escutasse, depois sorriu. O quê? Você gosta de sanduíche de ovo? Eu também. Isabel apoiou o queixo na mão, olhando Clara como quem assiste a um milagre. Pode me contar o que a Luciana costumava dizer? Ela perguntou. Clara fechou os olhos, alisando a colher de plástico. Ela não falava alto. Mas nos sonhos, ela sempre perguntava, Mana, você tá com frio? Acho que ela achava que eu sentia frio ajoelhada no túmulo. Isabel segurou sua mão. E você a aqueceu com o seu amor. Nem todo mundo consegue fazer isso. Após o piquenique, Isabel levou Clara para caminhar ao redor do lago. Os carvalhos à beira da água dançavam com a brisa. Clara ergueu a cabeça. Tia, agora eu posso te chamar de mãe? Isabel parou. Naquele instante, todas as dores, arrependimentos e anos de solidão se dissolveram. Ela se ajoelhou e abraçou Clara. Se você quiser me chamar de mãe, eu posso ser. Se você permitir. Clara se aninhou em seu colo, com a voz embargada. Nunca chamei ninguém de mãe. Então, tenta agora, Isabel sussurrou. Clara recuou um pouquinho. Seus olhos brilhavam. Mãe. A palavra saiu leve como um sopro. Mas no coração de Isabel, explodiu como trovão na primeira chuva de primavera. Ela a abraçou, acariciando suas costas. A partir de hoje, eu não vou mais te deixar. Eu prometo. Na semana seguinte, Isabel finalizou o processo de adoção oficial. Na audiência, o juiz perguntou a Clara. Você aceita viver com a senhora Isabel Fernandes? Clara respondeu firme. Eu não vou viver. Eu vou viver de novo. A sala ficou em silêncio. O juiz assentiu. Então, a partir de hoje, Clara terá um lar. Após a audiência, Isabel levou Clara a uma loja de quadros. Quer pendurar o desenho da Luciana no seu quarto novo? Clara segurou a mão da mãe e disse. Vou fazer um novo. Com 3 mães, eu e a Luciana. Isabel sorriu. Então vamos comprar mais tinta. No dia da mudança, Clara escolheu um quartinho virado para o leste. Ela colou o desenho da Luciana perto da janela, colocou os 2 potes na estante de madeira, e dobrou a toalha vermelha com carinho. Mãe, quero jantar com a Luciana uma vez por mês. Tipo um ritual. Claro, respondeu Isabel. A gente vai fazer o prato que ela gostava. Você sabe fazer atum? Isabel riu. A partir de agora, vou aprender. Certa tarde, Clara e Isabel voltaram ao cemitério Colégio Bom Pastor. Levaram um buquê de tulipas roxas e 2 balões de papel. Diante da lápide de Luciana, Clara pousou a mão sobre a pedra branca. Maninha, agora você tem nome, tem aniversário, tem quem te visite. Mas eu sei, você sempre esteve comigo. E eu vou contar sua história para todo mundo.
Isabel acendeu os 2 balões e os soltou no céu. Suas irmãs estão mandando luz para você, disse ela. Voa alto, tá? As 2 ficaram sentadas lado a lado, de mãos dadas. Os balões subiam devagar, sumindo no céu alaranjado. A história de Clara foi adaptada em um livro infantil. Os autores eram um grupo de estudantes que haviam acompanhado o caso, liderado por Diogo, o primeiro a publicar o vídeo da menina do cemitério. O livro se chamava Luciana, a menina que não foi esquecida. A capa trazia um desenho feito por Clara. Abaixo do título, uma dedicatória singela. Para minha irmã, que nunca disse uma palavra, mas me ensinou o que é amar. O livro foi distribuído gratuitamente nas escolas do Brasil. Em uma leitura pública na biblioteca, Clara levantou-se e leu o início para as outras crianças. Era uma vez uma menininha chamada Luciana, que morava no coração da irmã. Mesmo que ela não estivesse mais aqui, sempre aparecia cada vez que a irmã fechava os olhos. Num outro dia ensolarado, na cozinha da casa de Isabel, Clara ajudava a cortar legumes. Mãe, se a Luciana tivesse vivido, o que você acha que ela ia gostar? Isabel sorriu. Talvez de desenhar, igual a você. Ou de cantar. Ela canta lindo nos meus sonhos, disse Clara, e começou a cantarolar uma melodia suave. Isabel sentou-se, ouvindo a filha cantar. Nas pequenas estrofes, ela escutava a infância sendo costurada novamente com uma linha invisível de memórias e afeto. Você acha que a Luciana está ouvindo? Isabel perguntou. Clara assentiu. Eu não estou cantando sozinha. Naquele verão, Isabel levou Clara para ver o mar. Foi a primeira vez que a menina viu o oceano de verdade, não por meio de desenhos. Ela gritou. Mãe! A água é salgada. Isabel caiu na risada. Você achou que o mar era doce? Clara correu pela areia, erguendo alto seu desenho mais recente, as 2 irmãs construindo um castelo de areia. Na parte inferior do papel, havia uma frase. No lugar onde há sol, Luciana não sente mais frio. Isabel se aproximou e tirou uma foto das 2 sob o sol da tarde. Vou imprimir essa foto e colocar na parede do seu quarto. Não respondeu Clara. A gente imprime e pendura no quarto da Luciana, ao lado da janela. Isabel olhou para a filha e sentiu que, dentro de Clara, uma parte do coração de Luciana ainda vivia. Ela se abaixou e sussurrou. De 2 meninas sem ninguém para protegê-las, você se tornou luz. Clara respondeu. A mamãe foi a primeira a acreditar nessa luz. Naquela noite, deitada no quarto novo, Clara olhou para o teto onde estrelas que brilham no escuro cintilavam suavemente. Ao lado, o vento soprava leve pela fresta da janela. A menina fechou os olhos e sussurrou. Luciana, hoje a gente vai jantar juntas. Mas dessa vez, com mamãe, com sua irmã, e com sol. Você não precisa mais sentir frio. Uma voz límpida surgiu em seu sonho. Mana, eu já estou cheia. Agora é sua vez. A história de Clara e Luciana nos lembra que o verdadeiro amor pode atravessar até a morte, o silêncio e as injustiças mais profundas. Crianças não precisam de milagres, precisam ser ouvidas, acreditadas e amadas na hora certa. As feridas da alma, quando curadas com empatia e justiça, podem se transformar em uma força extraordinária. E acima de tudo, ninguém nasce invisível. Cada ser humano merece ter um nome, um lugar no mundo e ser lembrado com o coração sincero. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.